A caminho de Belém, às quintas e sextas, na tarde política da Rádio Observador e também em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. Esta semana ficou marcada por vários acontecimentos, desde logo a questão das escutas divulgadas pela revista Sábado no âmbito da Operação Influencer e, claro, os debates entre os principais candidatos e a entrevista desta manhã, de sexta-feira, de Catarina Martins, aqui na Rádio Observador. Connosco nesta edição do Caminho a Belém temos a Fernando Negrão, que é apoiante e representante da candidatura de Gouveia Melo, Jorge Miguel Teixeira, apoiante de Coutinho Figueiredo, João Afonso, em representação de António José Seguro, e Paula Cosme Pinto, em representação da candidatura de Catarina Martins. Bem-vindos a todos, obrigado por terem aceitado o nosso convite e vamos começar, João Afonso, por uma questão lançada esta semana por António José Seguro e também Coutinho Figueiredo, que falou nisto ontem no debate com Catarina Martins. Aliás, começou por aí. António José Seguro percebeu que só terá alguma hipótese de ir à segunda volta se apelar definitivamente ao voto útil à esquerda. Vai mudar um pouco a postura de António José Seguro agora daqui para a frente? Não creio que muda antes de tudo. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Não creio que muda a atitude do António José Seguro. Ele, desde o início, se tem afirmado como um candidato progressista, humanista, e acho que essa vai ser a linha de orientação da sua afirmação do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político, como alguém vem do centro-esquerda, um determinado centro-esquerda. E por isso acho que não vai alterar. Acho que ele pôs em cima da mesa um argumento e uma ideia, e acho que não é uma teoria política, mas sim uma constatação de uma realidade e de uma necessidade que se vem a observar no espectro político, no sistema político nacional ao longo dos anos, ou seja, de algum equilíbrio na distribuição do poder entre a esquerda e a direita. E eu acho que isso é, de facto, algo que tem que ser ponderado. Mas o próximo debate será já amanhã, sábado, com Catarina Martins. Disputam ambos o eleitorado à esquerda. Acha que não irá insistir neste ponto, na questão do voto útil aqui neste debate, António José Seguro? Não será por aí? Eu penso que sim. Penso que vai insistir nesse ponto. Acho que não faz sentido. Se tem um argumento que pôs em cima da mesa, o vai levar até às eleições, com certeza. Não creio que a questão do voto útil à esquerda se passe pelo eleitorado da Catarina Martins. Penso por dizer. Aliás, me parece que com o discurso da Catarina como candidata à presidência da República é também um discurso de uma definição de um caminho de esquerda, ou seja, do que é, qual será o caminho que a esquerda vai fazer dentro dos próximos anos. É um discurso mais ideológico até que um discurso de candidatura a Presidente da República. E penso que os números do eleitorado, ou as percentagens, ou os estudos, nos indicam é que, de facto, não estão a disputar o mesmo eleitorado, nesta primeira volta. Estará num eleitorado mais de centro? Eu creio que é um eleitorado de centro-esquerda. É um eleitorado que se preocupa com o equilíbrio, e eu acho que não é só um eleitorado de centro-esquerda, há um eleitorado de centro-direita que também tem consciência dessa necessidade. E aí é óbvio, e basta ver os resultados ao longo dos anos nas legislativas, há um grande número de eleitores flutuantes não, têm a liberdade de escolher se votam mais à esquerda ou se votam mais à direita, conforme avaliam a situação do país. E aí o debate com Marcos Mendes terá sido mais importante? Sem dúvida. Eu acho que claramente Marcos Mendes foi é um candidato que antes, inclusive, deste período de maior debate eleitoral ou de atividade de campanha, que ainda não estamos nela, mas antes da atividade de campanha, que se mostrou claramente próximo do PSD, dentro do PSD, participando em congressos do PSD, participando de iniciativas do PSD. Portanto, é claramente o candidato do governo e, portanto... Vou também chamar a Paula Cosme Pinto à conversa, que é apoiante de Catarina Martins. E Paula, temos falado nisto aqui nestes episódios do Caminho de Belém, aqui na Rádio Observador, mas Catarina Martins está a perder força?
Não me parece de todo, aliás. Há uma sondagem agora nova. Falámos aqui na semana passada sobre sondagens. Todas as semanas falamos, não é? E mudam, já esteve mais à frente, agora está mais então atrás. Em relação ao Coutinho de Figueiredo, temos aqui uma mudança. Coutinho de Figueiredo tem uma verdadeira obsessão por sondagens. Exatamente, já vamos falar disso. Mas a Catarina Martins está a perder força? Não está. Aliás, as participações que tem tido e apoios à sua candidatura mostram o contrário. E aqui gosto de frisar, ainda bem que Catarina Martins e António José Seguro têm cada vez mais posturas vincadamente distintas. É bastante positivo, porque Catarina Martins está muito mais importada em chegar a um eleitorado verdadeiramente de esquerda do que propriamente agradar ao centro e até aos passistas. Catarina Martins não tem vergonha de se assumir como uma candidata de esquerda, com valores de esquerda, é muito clara e muito concreta na sua visão. Acho que isto de apelar ao voto útil é um género de, como é que é dizer, de espartilho às convicções dos eleitores. É um engodo, acho que não é sequer uma forma de lealdade para com a população. Acho que já chega desse choradinho. Há várias pessoas a fazerem este choradinho do voto útil. As presidenciais são sobre perfis, são sobre pessoas, são sobre visões concretas, são sobre valores. Cada candidato tem de mostrar quais são os seus e o eleitorado tem de ter a liberdade de poder fazer uma escolha por convicção e não para dar um jeitinho a determinado candidato que não está a conseguir com as suas convicções chegar ao eleitorado. O que eu gostava de dizer é que eu acho que, por exemplo, aqui uma visão de esquerda na presidência vem dar uma ajuda muito grande a equilibrar uma governação à direita. Nunca é positivo termos o país preso dentro de uma bolha com uma visão única. E uma visão de uma presidente... Dos ovos. Certo, é muito importante termos pluralidade de visões e equilíbrio. Obviamente que um presidente não governa, mas lança debates, lança diálogos, relembra quando há necessidades concretas do país que não estão a ser cumpridas, nem estão a ter a atenção devida. Portanto, ter este equilíbrio e pluralidade de visões parece-me francamente positivo. Fernando Negrão, esta divisão aparente aqui mais à esquerda é música para os ouvidos do seu candidato para Gouveia Melo? Sim, a lógica do Almirante Gouveia Melo é completamente contrária à lógica dos candidatos que emanam dos partidos políticos. Gouveia Melo apresentou-se como candidato, tem dito nos debates e nas entrevistas ao que vem, e os portugueses votarão, se assim o entenderem, se concordarem com o seu posicionamento político, votarão nele. Portanto, aqui não se põe o problema do voto útil, tem a questão dos ovos, o que é bom para o Almirante Gouveia Melo, porque o ovo foi o alimento que mais subiu de preço nos últimos 2 anos. É uma excelente fonte de proteína. E, portanto, essas questões não se põem para o Almirante Gouveia Melo, que mostra o que vem e pede aos portugueses. E tem assistido às prestações de Gouveia Melo nos debates? Claro. Tem havido aqui uma opinião de que estará melhor na performance? Concorda com isso? Eu acho que estão todos melhores. Porque nenhum foi alguma vez candidato a umas eleições presidenciais. Portanto, é a primeira vez para todos e, à medida que vão fazendo os debates, vão melhorando nas suas performances. Mas continua a ser pouco assertivo em algumas opiniões e pouco claro no que pensa sobre... Não é propriamente pouco assertivo, nem pouco claro. O Almirante Gouveia Melo tem um vocabulário que não é propriamente o vocabulário normal da vida política. Na vida política, como nós sabemos, o vocabulário é sempre muito extenso e sempre muito argumentativo, e por vezes há argumentos até que não fazem sentido, mas é só para falar. Não é? Então, devia ter feito um curso primeiro para aumentar. Não precisava de curso nenhum, até porque se ele não o fez, foi porque achou que isso era uma vantagem, não é? Era dado como uma vantagem da candidatura de Gouveia Melo, o facto de não ser político. É a vantagem de ter capacidade de síntese e de saber responder. Porém, é preciso ter eficácia mediática também, não é? Para transmitir aquilo que pensamos. E tem tido, nós temos visto os resultados das sondagens e tem sido resultados que reconhecem como boas as prestações de Gouveia Melo. Eu confesso que continuo muito confusa sobre qual é a visão política de Gouveia Melo. Eu acho que não é só não ser assertiva, é fugidio a muitas das questões concretas que... Gouveia Melo ou de quem o ouve e não percebe. Eu acho que eu cognitivamente ainda consigo perceber o discurso que os vários candidatos estão a fazer. Eu acho que a forma como Gouveia Melo foge constantemente a perguntas muito concretas, por exemplo, a reforma laboral em curso,
É um dos grandes exemplos em que muitas vezes só responde à terceira por muita insistência do moderador. E deixa assim umas... porquê. E eu expliquei no último debate que aqui tivemos. Fernando, mas na realidade eu expliquei a razão. Os eleitores têm de saber quais são as visões dos candidatos, senão de que é que vale fazer uma campanha e uma candidatura. Entre não é? o governo e os sindicatos. É preciso preservar essas negociações. E o Almirante Gouveia e Melo não dá para já a sua opinião para não perturbar essas negociações. Eu acho que isto é... Então, mas os eleitores vão fazer o quê? Um tiro no escuro quando votarem no Gouveia e Melo sem saberem qual é que é a sua visão e em que é que ele acredita? Terminarão antes do ato eleitoral para as presidenciais. Nessa altura, antes disso, o Almirante Gouveia e Melo terá a oportunidade de dar a sua opinião. Vou chamar também o Jorge Miguel Teixeira à conversa. Bem-vindo, Jorge, que é apoiante de Coutinho Figueiredo. Vou recuperar esta questão do voto útil. No arranque do debate com Catarina Martins, Coutinho Figueiredo atirou esta do voto útil. Isto é uma preocupação para Coutinho Figueiredo, ou seja, poder ficar arredado de uma eventual segunda volta, ser vítima do voto útil, com 3 candidatos mais aqui na pole position, Gouveia Melo, André Ventura e Marcos Mendes? Eu diria que antes de mais, cumprimento quem está aqui comigo e quem nos ouve. Antes de mais, acho que o voto útil é uma preocupação para a democracia. Não digo isto por uma questão de retórica, mas é porque é de facto uma má prática. E é de facto algo que motiva depois uma estagnação do sistema político e das soluções para os portugueses. Penso que aquilo que o Coutinho Figueiredo disse foi que ele era a primeira escolha para a segunda volta, não é? E de facto, a mensagem importante aqui é uma mensagem que até pode valer para outros candidatos. É que é importante que as pessoas votem na sua primeira escolha. Se as pessoas se habituarem, e o espírito do voto útil é este, se habituarem a votar sempre no mal menor, o seu grau de insatisfação só vai crescer. Ora, se nós estivermos sempre focados em votar ou em Marcos Mendes ou em Gouveia e Melo, porque é isso que pode parar o crescer de uma eventual direita radical... Há 3 candidatos com 2 anti-sistema ou fora do sistema, não é? Sim, mas há sempre... Eu penso que o pior argumento possível é o votar em X para impedir que Y ganhe. Não é? É sempre uma motivação apenas de oposição e não de convicção. Ora, se nós estamos a dizer às pessoas para não votarem as suas convicções, não nos podemos admirar que depois não fiquem frustradas. Portanto, é importante combater o voto útil até para a qualidade da própria eleição, porque estamos confiantes que se os portugueses de facto votarem na sua primeira escolha, irão acabar por descobrir que Coutinho Figueiredo de facto é uma ótima opção para a presidência da República. E acha que o debate lhe correu bem com Catarina Martins? Penso que o debate foi uma boa exibição das diferenças entre 2 planos políticos diametralmente opostos. Conseguiu conquistar votos? Porque os debates também têm esse lado, não é? Porque os nossos, em princípio, já estão conquistados. E é preciso conquistar o dos outros. É muito difícil sempre determinar qual é o efeito que um debate vai ter ou não, ou qual é a recepção deste debate. O que eu posso dizer é que houve por parte de Coutinho Figueiredo uma boa defesa de uma determinada visão. Muito do debate acabou por se dedicar sobre defesa. Houve outras ideias que não conseguimos esgrimir. Penso que era importante. Estava a falar disto com o Paulo Cosme Pinto. Sobre pouco este debate. Sobre pouco, porque, por exemplo, o pacote liberal era uma discussão que era interessante, que eu gostava de ter visto no debate de ontem. Foi muito sobre defesa, alguma coisa sobre justiça e depois, no fim, falou-se sobre saúde. Mas penso que ficou claro quais são as diferenças e as prioridades dos 2 candidatos. E neste caso, Coutinho Figueiredo, penso que três mensagens importantes saíram daquele debate. Primeiro, há uma questão importante sobre quem guarda os guardas na nossa democracia. É o tema das escutas que foi ontem discutido. Sim, temos que ir às escutas. Com o qual estamos preocupados. Sim, comento depois, só estou a fazer uma síntese. Outro tema relacionado com defesa é o compromisso claro que Coutinho Figueiredo expressou com cumprir os nossos compromissos internacionais e certificarmos que temos uma Europa que é capaz de agir naquilo que lhe diz respeito e naquilo que diz respeito à Ucrânia, e finalmente que temos de estar de facto aberto a reformas mais profundas num setor tão crítico como é a saúde. João Afonso, vamos falar sobre a questão das escutas. Foi uma matéria importante desta semana que motivou reações de todos os candidatos, mas por vezes não se mistura aqui, e é uma pergunta, planos, ou seja, o que é que realmente pode um Presidente da República fazer
numa situação destas, ou confrontado com uma situação destas? Antes de irmos aí, eu creio que a ideia do voto útil, e eu acho que isso é uma ideia que trespassa várias candidaturas, é que o voto útil é o voto expresso. Ou seja, eu acho que nestes debates, acima de tudo, estarão os candidatos a falar para os seus eleitores, para os seus potenciais eleitores, para participarem. E eu acho que para o António José Seguro eu tenho a certeza absoluta, e foi essa a postura desde que apresentou aqui a sua candidatura, que é trazer os cidadãos para a política e para a participação e para a eleição para este cargo. E, portanto, o voto útil é o voto expresso. Mas não haverá eleitores a fazer esta pergunta. Em que é que eu vou votar? Vou pôr as coisas assim, sim, não é? Eu não vou querer decidir entre dois candidatos fora do sistema. Não quero decidir entre Gouveia, Melo e Ventura, se passarem os dois à segunda volta. Não acha que há muitos eleitores a fazer estas contas? Eu não acho que haja candidatos fora do sistema. Eu acho que isso é um equívoco e é uma ideia que querem passar. Eu acho que sejamos claros. O Almirante Gouveia Melo é um homem do sistema, é um homem das Forças Armadas, e nesse papel teve uma participação ativa. Mas é visto assim pelos eleitores? O sistema não são só os partidos, eu creio que... Bem, agora andam-me a dizer que o segundo maior partido no Parlamento é de fora do sistema. Quer dizer, aliás, mais dentro do sistema é impossível, pode ser o pior do sistema, mas está dentro do sistema. Eu acho essa ideia estranha, mas é uma ideia que corre por aí. Não negarão que muitos eleitores olham assim. Mas é uma narrativa que também tem de ser desconstruída. É um mito que é vendido pelo próprio que pensa que favorece. Por trazer mas esta opinião sobre os políticos e os partidos existe. Ou vamos dizer que não existe. Que as pessoas olham para o Chega e para André Ventura ou para o Almirante Gouveia Melo como pessoas que vêm de fora do sistema. Aliás, André Ventura está cheio de ouvimos aqui Fernando Negrão falar em Gouveia Melo como alguém que é super partidário, portanto, alguém que não vem dos partidos. E não vem mesmo. Pronto, o que não quer dizer que não seja do sistema. Isso é apresentado como uma vantagem, não é? Pela candidatura. Já terminámos que Gouveia Melo é do sistema. É uma vitória. Daí a minha pergunta se não haverá muitos eleitores a fazer estas contas. Ainda tem dúvidas que é do sistema. Eu disse não quer dizer que não seja do sistema. No caso, por acaso, não é. Vamos ouvir João Força. Estava João Força a falar. Não, acho que os debates servem para isto mesmo, é para esclarecer, e acho que inclusive estes aspectos. E eu acho que o Almirante quer participar no sistema no seu mais alto cargo e faz muito bem. Acho que quem tem disponibilidade para se candidatar, a coragem, a vontade de se afirmar e apresentar uma ideia de país para se candidatar, faz muito bem. Mas só posso elogiar. Agora, obviamente é do sistema e, bom, já para não falar do Chega e do seu líder, candidato a todas as eleições, quer dizer, mais sistema do que isto é impossível. O homem é candidato às autárquicas, não é, mas aparecia em todos os cartazes do país, mas aparecia em todos os países, em todos os cartazes do país. A diferença é que ele quer controlar o sistema de uma ponta à outra. Pois, exato. Vamos Voltamos ao... o que é que pode um Presidente da República verdadeiramente fazer? Porque estes assuntos entram na campanha e nós também temos uma preocupação de esclarecimento, não é? E o Presidente, se calhar, pode fazer muito pouco neste. Eu acho que pode fazer bastante. Pode fazer o bastante e o necessário. E o necessário é não direi dar um murro na mesa, mas alertar para as gravidades e para a gravidade da situação. Pode fazer de várias formas, chamando o próprio governo, o primeiro-ministro, e questionando sobre a situação, questionando os mais altos representantes da magistratura, pode fazê-lo em privado, pode fazê-lo publicamente, pode trazer o debate sobre estas matérias, e eu creio que neste caso, e o António José Seguro mostrou a sua indignação no último debate. De facto é uma situação que não se pode tolerar. Como é que se vai resolver? Muito sinceramente, não creio que nenhum de nós aqui nesta mesa saiba, mas o Fernando Negrão, mais de qualquer um de nós, sabe qual é que pode ser o nível de problemas que temos aqui em cima da mesa. Acho que é uma reforma profunda, não é só a reforma da justiça que temos vindo a discutir ao longo dos anos. É preciso fazer acordos, é preciso haver consensos. Eu acho que já passámos para além disso. Ou seja, efetivamente tem que haver responsabilidades. E o Presidente da República pode chamar e apelar por essa responsabilidade. Vamos ouvir Fernando Negrão, porque foi Ministro da Justiça, foi Diretor da Polícia Judiciária, foi juiz, portanto conhece muito bem
todo o sistema, está na política há muito tempo. Um Presidente da República consegue... Primeiro, já agora, aproveitando a sua presença, como é que olha para tudo isto e para a evolução destas escutas, e se acha que o Ministério Público devia dar mais explicações do que aquelas que deu, além do comunicado, e depois que papel é que poderia ter um Presidente da República nisto tudo? Eu queria primeiro dizer que eu fui um prestador de serviço na área da Justiça, enquanto juiz e enquanto Diretor-Geral da Polícia Judiciária. Não é? E fui ministro 27 dias. 27 dias. Para que não fique a ideia que ele foi ministro da Justiça, agora vem dizer que está tudo mal. Exato. Mas eu não tive tempo para fazer nada. Teve um consulado muito curto. Muito curto. Dizer-lhe que estou profundamente preocupado, mas não admirado. Estou profundamente preocupado porque os problemas que existiam há 20 anos e aqueles que já se adivinhavam há 20 anos desenvolveram-se e estão hoje muito mais graves do que estavam nessa altura e ninguém fez nada. Nem a magistratura teve a iniciativa de os denunciar, de dizer que os problemas existiam, era preciso resolver, fazer um apelo ao poder político, nem o poder político se preocupou em saber o que se passava com a justiça, quando já há casos desta natureza na área da justiça desde há mais de 20 anos, mas ficamos pelos 20 anos, que é um número certo, é um número redondo. Já tivemos congressos de justiça, já tivemos promessas de justiça. Jorge Sampaio, que está muito na moda desta campanha eleitoral, toda a gente invoca Jorge Sampaio, não sei porquê. Um dos seus temas preferidos era a justiça. E bem, ele foi bem na iniciativa, esteve bem na iniciativa. Justiça como uma preocupação central para ele, mas não esteve bem na forma de resolver os problemas. Não se resolveu qualquer problema. Além daquele discurso solene na abertura do ano judicial ali no Terreiro do Paço, o que é que um Presidente pode fazer? Um Presidente pode ser influenciador. Pode chamar o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que é simultaneamente Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e ter conversas periódicas com a pessoa em causa. Pode chamar o Procurador-Geral da República e ter conversas periódicas com o Procurador-Geral da República. Em nenhum destes casos, o Presidente da República tem que perguntar se o processo relativo a fulano tal está numa fase adiantada ou atrasada, ou vai correr bem ou vai correr mal, porque não tem nada a ver com isso. Isso é da estrita competência dos magistrados, sejam eles juízes, titulares de órgãos de soberania ou procuradores do Ministério Público. Mas têm que se preocupar com aquilo que é o funcionamento e a eficácia da justiça. E nós vemos sempre os políticos, nos quais eu me incluo, a fugir de se meterem nisso, porque olham para a justiça um bocadinho como um ninho de vespas, que não vale a pena estar a preocupar-nos com isso, nem a metermos lá. E daí a situação em que a justiça está, que é de facto muito preocupante. Paula Cosme Pinto, eu quero ainda ir à defesa, portanto, também uma opinião, o que é que poderia Catarina Martins fazer aqui? Que aqui estamos todos muito de acordo, não podia estar mais de acordo com o João e com o Fernando. O que Catarina Martins tem deixado bastante claro é que, obviamente, a política não deve nem pode atropelar a justiça, não é esse o seu papel, mas contudo, uma Presidente da República deve incentivar a que a Justiça tenha recursos para autoescrutínio. É muito importante que a Justiça dê provas de respeito pelo Estado de Direito, que dê provas de ter capacidade de autorregulação, de autofiscalização. Mas já existem os conselhos superiores. Sem interesses corporativos, mas pelos vistos não estão a funcionar. Portanto, essas provas têm de ser dadas e têm de ser... Responsabilidade dos partidos políticos. Exatamente, que indicam pessoas para os conselhos. E tem de ser efetivado, não é? Tem de ser efetivado. Não pode ser uma coisa que sabemos que existe, mas depois na prática não funciona e temos situações totalmente inaceitáveis como esta, que na realidade descredibiliza a justiça, as instituições públicas e a própria democracia. Jorge Miguel Teixeira, também, só para encerrarmos este uma mensagem muito simples, quer dizer, muitos candidatos presidenciais têm sido claros relativamente a este assunto. Acho que é importante frisar que separação de poderes não é cada um na sua pista. Separação de poderes significa que os poderes são capazes de fiscalizar uns aos outros. E neste caso nós temos vivido num contexto em que o poder legislativo tem evitado olhar para a justiça. O Presidente de facto pode exercer a sua chamada magistratura de influência, mas ao fim e ao cabo é o Parlamento e o Governo que tem de se debruçar sobre estes assuntos de substância. O Presidente pode pedir
E tem pedido, e neste caso o Presidente tem de falar com todos os responsáveis e com todas as entidades que são responsáveis por isto, mas ao fim e ao cabo tem de pedir ao Governo que assuma a dianteira neste assunto. Mas deixa-me só dizer, há uma coisa simples e que muda muito, que é chamar o Procurador-Geral da República ao Parlamento pelo menos uma vez por ano, quando ele apresenta o relatório de atividades do Ministério Público, e fazerem as perguntas que é preciso fazer ao Procurador-Geral da República relativamente ao Ministério Público. Isto podia ser um bom começo. Eu acho, agora acrescento, é que eu acho que há uma discussão política sobre a justiça que se tem que fazer. A justiça também tem não é a intervenção político-partidária ou as custas que se ouve sobre este ou aquele ator político. Não é isso que eu estou a dizer. Há uma discussão política sobre a justiça que tem que ser feita. E sim, tem que ser feita em consenso com os vários partidos, com as discordâncias que vai haver, com certeza, absoluto. Isso não têm todos a mesma visão. Mas há uma discussão política sobre a justiça que há a fazer, e acho que o Presidente da República pode disputar essa discussão. Vamos, até porque ontem tratámos aqui desse tema no A Caminho de Belém, que é a questão do papel e dos poderes do Presidente enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas. Estamos num quadro de incerteza internacional, com uma terrível guerra na Europa. Paula Cosme Pinto, se Portugal for chamado a um esforço de guerra com o envio de militares, qual é que deveria ser a posição do Presidente da República, neste caso da Presidente? Nós sabemos que a política externa não é definida pela Presidente da República, mas realmente tem a última palavra a dizer quando estamos a falar de mandar gente para a guerra. E Catarina Martins nunca colocará gente em perigo e as vidas das pessoas em risco, nem pessoas a morrer em guerras criminosas. Ou seja, Catarina tem até O que é que são guerras criminosas por quem? Bom, quando são guerras que não temos a certeza de todos os seus contornos, nem de todos os seus agentes, nem de todas as suas intenções. Aliás, basta pensar no exemplo, por exemplo, de país Jorge invadiu Sampaio, outro, qual é a certeza que falta? É um grande exemplo que Catarina Martins tem. Houve a guerra no Iraque, toda a gente tinha muitas certezas. Jorge Sampaio, mesmo contra as indicações de Durão Barroso, travou a ida de tropas portuguesas nesta altura. Não tem qualquer comparação. Mas aí não tem qualquer comparação. Não era uma guerra na Europa, nem se tratava de uma invasão de um país por outro, neste caso da Rússia. Neste momento temos aqui um grande agente pelo meio que se chama Donald Trump, e temos de perceber até que ponto estamos a servir os interesses desse agente. E eu acho que é essa a questão que Catarina Martins tem trazido para cima da mesa. No fundo, desculpa, Paulo, a mesma pergunta para todos, Jorge? Pois, de facto, há pouco dizia a Paula que o Almirante Gouveia e Melo era um tiro no escuro. Aqui parece-me que Catarina Martins é um tiro ao lado, porque o diagnóstico por parte de Catarina Martins tem sido das coisas mais confusas que eu já vi. Por exemplo, relativamente aos investimentos em defesa. Bom, a NATO é um problema porque estava aos Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos estão lá, é um problema. Há o programa SAFE, que é o que se tem falado agora, dos investimentos em defesa, e há um problema porque os investimentos são franceses e alemães. Então podem ser como? Catarina Martins diz, temos de nos defender, mas nunca diz como. Vamos concentrar aqui na questão do envio dos militares. Do envio de militares. Já existem missões. Há portugueses já em missões. Existem mais de 1000 portugueses agora na Europa também. Existem mais de 1000 portugueses em missões no flanco leste da Europa. Temos a Força Aérea lá, temos portugueses destacados na Roménia, tudo isso é conhecido, e quando se fala do envio de tropas para a Ucrânia, neste caso, é para cumprir com um acordo que venha a surgir sobre um cessar-fogo e eventualmente uma paz. Em princípio seria uma força multinacional de paz. Exatamente. A tal coligação dos... Não há uma boa tradução das vontades, Willing. Sim, a coligação das vontades. Isto é uma coisa... Quer dizer, estamos na República Centro-Africana também. Isto são coisas que já são feitas. Obviamente que o envio de tropas deve ser o último recurso. É algo que se quer evitar. Mas se a Europa quer assumir a sua cota-parte e se quer estar à mesa quando se fala sobre o futuro das suas fronteiras e da Ucrânia, então, claro, tem de se comprometer de alguma maneira. João Afonso, que posição terá António José Seguro, ou deveria ter, na sua opinião, sobre esta matéria? Eu acho que o António José Seguro vai seguir exatamente a regra que Jorge Sampaio seguiu. E eu acho que o tema não é aquilo que o Jorge Miguel estava aqui todos para a discussão, não é isso que estamos a discutir, é a hipótese de um confronto em que são
Há aqui dois cenários possíveis. Ou seja, não estamos a discutir o cenário concreto da Ucrânia. Os nossos aliados serem invadidos? Esse é um. Outro são aliados. Será... A NATO não é nosso aliado. Ponto 1. A Ucrânia não é nosso aliado. Portanto, começamos por ter uma discussão, perceber quais são os contornos. Ou seja, qualquer que seja o Presidente da República vai avaliar e deverá avaliar de acordo com quais são as regras dos compromissos do Estado português. Sendo que eu estou certo que o António José Seguro, que já questionou quais são as opções políticas em matéria militar da União Europeia, relativamente, por exemplo, ao investimento de 5%, a necessidade de atingir os 5% de investimento na área militar, já questionou diretamente, e ao longo desta campanha já o fez várias vezes. Porquê 5%? O que é que significam estes 5%? Porquê é que não são 4%? Porquê é que não são 3%? Quais são os dados? Não é um compromisso político, é um compromisso político. Se dissessem 10%, nós dizíamos 10% e passávamos fome em Portugal. É uma aliança, as coisas são negociadas. Não, tem que se dizer porquê. E, objetivamente, creio que ninguém tem dúvida que os 5% é uma medida, um número mágico definido pelo Donald Trump para investimento e compra de material militar norte-americano. E por isso mesmo, António José Seguro diz, muito bem, vamos investir, mas vamos investir em quê? Em melhoria do armamento, da capacidade de investimento da União Europeia e construção de novos equipamentos que servem para fins civis e fins militares, para começar a comprar material militar ao nível europeu. Fernando, sim, eu acho que essa é Fernando Negrão, também queremos ouvir a sua opinião e há um interposta pessoa há um órgão político da maior importância e, curiosamente, desde que ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia, nunca foi referido pelos nossos comentadores ou nos debates nos órgãos de comunicação social, que é o Conselho Superior de Defesa Nacional. O que é o Conselho Superior de Defesa Nacional? Está reunido, não é? Do qual eu fiz parte durante 2 legislaturas e do qual o Almirante Gouveia Melo fez parte enquanto chefe de Estado-Maior da Armada, que é presidido pelo Presidente da República, tem a presença do Primeiro-Ministro, de variadíssimos ministros, quase todo o Governo está lá representado pelos próprios ministros, pela Provedora de Justiça e pelos chefes militares, desde o CENFA até aos chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, onde se discute qual o destino dos nossos militares internacionalmente, para que países vão, em que quantidade... Mas é um órgão consultivo, não é? Quais são... Não é só consultivo. Também se tomam medidas. E aprovam-se essas medidas, onde estão também 2 elementos do Parlamento, um do PS, outro do PSD, porque a aritmética assim o indica, pode haver mudanças e estarem lá outros partidos representados, e aí tomam-se medidas muito importantes, porque está lá o Presidente da República, está lá o Primeiro-Ministro, estão os chefes Vou aproveitar aqui a resposta não é um procedimento. Sobre o envio de... Isto é um procedimento. O que está a dizer eu estou a falar deste princípio sobre o envio. Tudo analisado. É neste órgão onde se analisa e se decide. E só depois é que haveria uma decisão. O Presidente delega a sua decisão? E onde é tomada a decisão. Depois, naturalmente que depois passa para o Ministro da Defesa, que operacionaliza a ida dos nossos militares. Mas tem de haver uma decisão do Presidente também, não é? Tem de haver uma decisão do Presidente sobre isso. Tem que haver uma decisão deste coletivo. Se me permite a expressão, não é propriamente uma expressão de direito. Muito obrigado a todos por terem estado aqui neste A Caminho de Belém, ao Fernando Negrão, também à Paula Cosme Pinto, ao Jorge Miguel Teixeira e ao João Afonso. Para a semana há mais A Caminho de Belém aqui na Rádio Observador.